os fariseus, já que eles eram conhecidos como separados. E aí você entende na interpretação de quando Jesus começa a trazer informações sobre os fariseus, eles começam a dizer assim: vocês são intelectos, conhecedores, sabedores das escrituras. Vocês entendem a palavra. Mas Jesus compara eles, no capítulo 3 de Mateus, se não me engano, o versículo 7, diz assim que vocês são sepulcros caiados. O que quer dizer a palavra sepulcros caiados? Era simplesmente um sepulcro, bonito por fora, perfeito por fora, mas por dentro, podre, imundos, com uma podridão terrível dentro deles. Quando eu vejo as escrituras nesse sentido, é simplesmente entender uma coisa: por que Jesus não volta para ajudá-los? Por que Jesus não tem interesse de fazer com que os fariseus entendam quem é ele de fato? É sobre isso que eu quero falar. Irmãos, tem pessoas que, por mais que você tente, você não vai conseguir mudar o pensamento delas. Porque elas formaram a ideia do jeito que elas querem. E elas entendem da maneira que elas querem entender. E mesmo que você tente fazer alguma coisa para fazer com que elas mudem, elas nunca vão mudar. Por mais que você ensine, por mais que você oriente, por mais que você ajude a elas, por mais que você diga que elas não estão certas, elas já formaram o seu pensamento acerca do que elas querem ou do que elas acham que é verdade. Tem pessoas que é mais fácil ter uma interpretação errada de alguém do que ter uma interpretação correta de alguém. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque, como eles eram conhecedores da Escritura, eles não aceitaram aquele que viria. Porém, como ele veio na sua simplicidade, entrou em Jerusalém em cima de um burrinho, aplaudido por muitos, e quando entra de uma maneira simples em Jerusalém, o próprio fariseu, não é? E saduceus da época, quando olharam para Jesus, disseram assim: os saduceus, pobre desse jeito? Os saduceus eram mais para a linhagem dos ricos. Os fariseus eram aqueles que estavam sempre querendo orientar o povo, então estavam muito mais perto ao povo. Quando você olha essa situação, você percebe que apenas mudamos o cenário. Não somos mais daquele tempo, mas exatamente vivemos num cenário igualmente, bem contemporâneo dos tempos passados. Quando olhamos para a Escritura, nós vamos ver uma coisa. Olhamos e vemos. Jesus não tem interesse de querer fazer alguma coisa por eles. Porque a mente deles está formada. A interpretação do modo deles é da forma que eles imaginam que seja. E a mente deles não consegue mais ser mudadas. Eles, como diz a própria palavra, Jesus explica isso em Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 1, diz que eles impõem cargas e pesos sobre os ombros do povo, mas nem com dedos eles querem mover. Eles querem passar uma forma de santidade quando eles não são. Eles querem achar que são corretos, mas eles não são.
Deixa eu abrir aqui uma